Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, não monogamia e poliamor. Então vem entender como o nosso transtorno pode contribuir ou até ser um desafio para os nossos relacionamentos. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio, mais uma vez, cheio de novidades e coisas que a gente vai falar, mas antes, recadinhos. Você sabe que para a tribo continuar, a gente depende literalmente de você que tá aí do outro lado ouvindo, então vai lá em apoia.se/tributdh e considerem em apoiar a Tribo TDAH, virar um TDAH Hyper, porque com isso você tem direito a votar nos temas dos episódios, inclusive os nossos TDAH Hypers que foram responsáveis por votar nesse tema de episódio que a gente tá gravando hoje. Tem também um grupo secreto no Telegram com mais de 230 pessoas e crescendo a cada dia, a cada mês, enfim. Você pode participar das lives, a gente fez lives no fim do ano com a Copa e também tem lives de joguinhos de vez em quando, só para descontrair, enfim. Então vai lá, apoia.se/tributdh e os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de fevereiro são Edu Caetano, que faz aniversário dia 2 de fevereiro, Virgílio, que fez aniversário dia 4 de fevereiro, dia 7 teve Daniela, junto com Franklin Mello, os dois dia 7 de fevereiro, dia 11 tem Sandor Tomir e no dia 16 de fevereiro tem Poliana. Parabéns, 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 muitas felicidades pra vocês, beijos especiais da Tata. E tribo, esse episódio, eu sei, é fevereiro, é começo de ano, a gente quer falar de pautas mais leves e esse mês não dá pra deixar passar em branco, vai ser o primeiro carnaval meio que pós todos esses anos de pandemia, e eu acho que talvez seja um dos meses que as pessoas estão mais abertas a falar e a abrir seus relacionamentos, a falar sobre relacionamentos abertos, falar sobre não monogamia, poliamor, o que é isso, o que não é isso, como isso se aplica a você, ou se isso se aplica a você, será? Ou será que não? Será que a gente pode quebrar alguns preconceitos aqui? Essa é a ideia do episódio. E para lembrar, a temática de relacionamentos é literalmente a temática que eu mais falei nesse podcast. São 9 episódios até agora, com esses 2 episódios, essa parte 1 e parte 2 desse episódio, vão ser 11 episódios só falando sobre TDAH e relacionamentos. Tiveram os episódios 39, 40 e 41, que foram TDAH, relacionamentos e amizades. Então, vários tipos de relacionamentos, que foi parte 1, parte 2, parte 3. Também tiveram os 52 e 53, que foi TDAH e lado positivo, que foi uma roda de conversa, parte 1 e parte 2, que inclusive tiveram depoimentos de pessoas que tinham relacionamentos com pessoas TDAHs, e foi bem bonitinho esses depoimentos também. E o 68 e 69, TDAH, relacionamentos e sexo, que também foi outra roda de conversa, a partes 1 e 2, que a gente toca fala um pouco sobre não monogamia, mas esses 2 episódios que a gente vai gravar agora, que a gente tá gravando agora, a gente vai entrar bem mais a fundo o que é a não monogamia. Nesses outros episódios 68 e 69, a gente citou isso, falou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai entrar a fundo no assunto. E também teve o TDAH Explica número 10, o como explicar TDAH pro crush, e um bônus que foi o Tribo TDAH número 9 sobre TDAH e rejeição, porque ele afeta toda a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos interpessoais, enfim. E, além disso, também, se você já ouve a Tribo TDAH há bastante tempo, você sabe que tem um spin-off da Tribo TDAH, que é um programa à parte criado pelos nossos TDAH Hypers, os apoiadores da Tribu TDAH. Eu também faço parte lá, ele é mais conversas, enfim. E aí teve esse spin-off chamado Café com TDAH, número 4, sobre não monogamia, relação aberta e poliamor, é o título do episódio, caso você queira procurar, ouvir, enfim. Mas aqui estou com pessoas maravilhosas, tenho 2 pessoas convidadas.
A primeira pessoa que eu convidei foi Ana Lê, que é designer, quadrinista e ilustradora, e é lá da Atiradinhas. Olá, Ana Lê, boas-vindas! Olá, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. E também tem uma outra pessoa muito legal, que é Newton Júnior. Ele é do Não Monogamia em Foco, que é um site podcast também, musicista, tem uma pós-graduação em educação musical e ensino de artes, e participou também do livro Não Monogamia LGBT+, Pensamento e Artes Livres. Olá, Newton, obrigada por estar aqui. Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Eu acho que tanto o pessoal que acompanha, né, o Tribo TDAH, quanto o pessoal que acompanha o podcast No Manifoco, sempre estão citando os dois. Agora que saiu a retrospectiva, sempre estava lá marcando os dois, Sim. Então acho que era um feat que tinha que acontecer. Nossa, sim, e eu acho muito legal porque inclusive, Não Monogamia já foi tema de várias conversas que a gente teve no próprio grupo de apoiadores da Tribo TDAH. E então a gente, inclusive, as pessoas citam, sempre tem umas referências, manda o link, manda um outro link. Então eu acabei conhecendo a Ana Lê, eu acabei conhecendo por indicação de Newton, e Newton eu acabei conhecendo por indicação de muitos TDAH Hypers também, que mandam links e postagens e coisas assim. E eu queria começar com perguntinhas básicas. Quais os pronomes de vocês? Que pronomes vocês usam? Da onde vocês estão falando? Cidade, estado? E qual o tipo? Se vocês sabem o tipo de TDAH de vocês, se é predominantemente desatento, ou predominantemente hiperativo impulsivo, ou tipo misto, ou combinado? E se vocês têm comorbidades além do TDAH? Ana Lê, você. Eu uso os pronomes ela e ele. Entre esses dois, pode misturar, assim, sem problemas. Eu falo de São Paulo e o meu primeiro diagnóstico, na verdade, foi de autismo, com altas habilidades. E a partir disso que descobriram que eu também era TDAH misto, eu acho. E é isso. E as minhas comorbidades são ansiedade e crise de pânico. Ansiedade é o quê? Calma, o outro eu não entendi. Crise de pânico. Tá fácil. Tá fácil, tá tranquilo. E você, Newton? Eu uso qualquer pronome, sempre reforçando isso. No momento eu estou morando em Paracuru, que é a minha cidade natal, e é uma cidadezinha que fica mais ou menos 1h30 de Fortaleza, que é a capital do Ceará, né? E aí eu digo no momento porque até pouco tempo eu estava por lá, eu voltei para cá, não sei se vou acabar voltando para lá, mas como é pertinho, fico nessa. E como a Ana Lê também, o meu primeiro diagnóstico foi em relação ao autismo, né? Quando eu inclusive comecei a pesquisar isso, a investigar isso, né, por conta da pandemia. Porque estava falando no começo, né, que vai ser o primeiro carnaval, eu estava pensando muito nisso. Que o que me levou a ir atrás foi justamente o tempo que eu fiquei em casa por causa da pandemia. E aí eu comecei a perceber coisas que ficavam mais afloradas justamente por causa de muita tensão, né? A gente ficou, principalmente no começo, muito tenso, né? E aí eu fui atrás. E aí primeiro o diagnóstico foi de autismo, né? E o que a primeira vez que a neuropsicóloga falou para mim, ela falou do TDAH como comorbidade do autismo, né? Então foi aí que, inclusive, acredito que quando eu disse para a minha mãe, ela, porque primeiro teve todos os testes e tal, né? E depois quiseram conversar com ela, né? Porque gosto de conversar sobre a vida na infância e tal, né? Principalmente que eu já sou adulto. E aí ela ficou tipo, o autismo faz muito sentido, mas ela disse, eu não entendo o TDAH, não entendo. Porque ela sempre dizia para mim que não achava, porque eu não sou uma pessoa muito hiperativa no sentido físico, né? Assim, eu não era uma criança que ficava correndo e tal e tal. E aí ela teve que ter, primeiro, as conversas, né, com a neuropsicóloga e tal, para poder entender como é que funcionava, em relação, por exemplo, uma hiperatividade da cabeça, né, assim, o pensamento mental, e tal. E Meio aí que ela acelerado. foi começando a entender mais. Foi muito engraçada a reação dela. Então você é provavelmente mais do tipo desatento, assim, predominantemente desatento. Uhum. Faz sentido. É uma das grandes dúvidas. As pessoas falam, mas eu não meu filho não saía correndo alucinadamente pela casa
então não pode ser TDAH. Não é assim que funciona. Exato. Às Eu acho vezes que a gente é tá... importante também frisar que pessoas que são designadas mulheres quando nascem, por exemplo, eu fui em um certo momento uma criança bem imperativa, mas isso foi cortado. Eu fico assim, não, se eu conseguir Sim, aprender, porque que não tem como eu ser TDAH, mas não, tipo, eu aprendi a lidar com esse instinto, aprendi a lidar entre aspas, né? Eu fui podada disso exato. e é complicado. É bem... Tirando quando as pessoas, a sociedade percebe você como mulher e não necessariamente você é, mas a partir do momento que a nossa sociedade te enxerga ou já te enxergou assim de alguma maneira, a gente geralmente recebe uns outros diagnósticos antes de saber o TDAH. Tem questões. Mas eu queria começar assim, conceitos básicos. A gente estava conversando até em off, assim, o que é não monogamia, relacionamento aberto e poliamor. É tudo a mesma coisa, são termos que se referem à mesma coisa, são coisas diferentes, existe uma hierarquia, existe é isso, não é isso, ou isso pode ser aquilo, mas também... gente, como é que funciona isso? O que é não monogamia? O que é um relacionamento aberto? O que é poliamor? Ou é tudo junto e misturado? Vamos começar já direto na bomba, assim, do tipo, vamos quebrar tabus e... vamos começar por conceitos. Eu penso que de um tempo para cá, vamos dizer assim, uns 5 anos, muito por conta de como é que o algoritmo tem se tratado e como é que as redes sociais têm funcionado, né? Essa informação que desde o surgimento da internet se tornou muito mais acelerada, tem trazido muito essas propostas, né? Assim, e acaba que não é um assunto recente, mas que isso, né, fez com que muita gente tivesse contato, mas é um contato que acaba sendo, às vezes, assim, meio superficial ali, porque viu um post no Instagram, um carrossel, né? E porque é uma coisa também que tem sido gradativamente apropriado como tema de produções midiáticas também, né? Vai aparecendo ali uma relação aberta numa novela. Essa novela de agora, que está no streaming da Globo, A Todas as Flores, tem um núcleo que fala bastante sobre, que é um núcleo de personagens cegos, e aí tem uma personagem dela, que ela diz que é não mona, então cada vez mais as pessoas vão tendo contato com esses termos de forma muito assim, solta, né? E aí, para entender não monogamia, eu acho que é interessante pensar o que é monogamia antes, né? E é aquela coisa, não são conceitos, assim, tem uma definição de dicionário, mas o dicionário ele não consegue abarcar a realidade, né? Ele dá uma explicação, dá uma definição que não abarca a realidade. O próprio conceito de monogamia é um conceito complexo porque ele é um conceito em constante disputa, a depender de por onde você vai analisar ele. Se a gente pega um dicionário, ele vai dizer que a monogamia ela é um costume ou uma cultura de você manter a relação com uma só pessoa durante a vigência do casamento. E aí isso mostra pra gente, né, fala em relação a costume e fala em relação a casamento. Mas se você vai falar de monogamia no senso comum, as pessoas já vão associar isso desde o primeiro tipo de troca entre as pessoas, né? Assim, desde o fica sério, né? O ficante Comfort Premium Plus Extra. A monogamia ela já é esperada desde esse começo. O pessoal até brinca assim, né? Fica monogâmico na festa, né? Assim, foi, beijou só uma pessoa, passou a festa de casalzinho. Pois é, o pessoal brinca bastante porque nosso imaginário é muito centrado numa ideia de casal, né? E aí a gente acaba tendo muita expectativa de exclusividade sexual e afetiva, nesse caso, que é uma das características do que a gente entende por monogamia, né? Eu acho que eu vou fazer até um parênteses no que você tá falando, porque quando você falou casal, me lembrou de outra coisa, porque até onde eu entendo, somos 3 pessoas LGBTQIAP+, nessa chamada, nesse episódio, e quando a sociedade pensa em casal, não só pensa em monogamia, como pensa exclusivamente em casal, um casal hétero, cisnormativo.
E quando a primeira ideia de casal que vem à mente da sociedade é sempre o padrão. O padrão de uma pessoa cis que se identifica como homem, como uma pessoa cis que se identifica como mulher, juntos, só os dois, e vão ser sempre só os dois, e não é necessariamente assim que acontece. E mesmo que seja um casal que de fora você olha e parece um casal cis hétero, não necessariamente é um casal cis hétero por dentro. Meu namorado e eu, a gente parece um casal cis hétero por fora, mas eu sou uma pessoa demissexual e bi/pan, porque outras questões, não vou entrar no mérito de bi versus pan aqui. Mas, assim, nós, por fora a gente parece cis hétero padrão, mas a gente não é, e tá tudo bem pra gente assim. Ana, ela queria falar alguma coisa também, né? Eu ia comentar também esse ponto que o Newton comentou, de tipo, de várias formas de monogamia. Todas essas cobras da monogamia, desde da ficada sério, fica de plus. Mas também existe também vários pesos, dependendo da pessoa que for, porque é visto como normal, tipo, pensando nesse núcleo hétero cis que a gente está comentando. Tipo, se você não cumprir isso com seu marido, ele vai procurar na rua. Tipo, o que é essa monogamia? Tem a esposa, a que mostra pra sociedade, e quem tá fora. Então, tipo, é ficar só com uma pessoa. Mas pra quem? Quem é a pessoa que pode ficar com mais de uma pessoa? Quem é a pessoa que fica com várias no sigilo? Então, dentro da monogamia, tanto que a gente até fala que a traição só existe em contexto monogâmico. Ela está atrelada a isso. Então... Eu não sei, se eu tiver falado alguma coisa errada, Nilton, pode ir. Eu tenho medo de falar. Não, nada. Eu gosto muito de ouvir podcasts de história e contextos históricos sociopolíticos e coisas assim, e tem, inclusive, o convidado do último episódio, o Zotis, que estava aqui nos episódios de janeiro, ele tem um episódio do GeoPizza que fala sobre Roma Antiga, tem vários episódios sobre Roma Antiga. E se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas existiam conceitos, já assim, civilizações antigas, que existia o casal, que eles... eram umas sociedades que meio que veladamente permitiam relacionamentos LGBTs, mas para a sociedade tinha que ser o casal de um homem e uma mulher para procriar e para levar o nome adiante, mas eram permitidas relações, ter relações com outras pessoas dentro dos relacionamentos, e todo mundo sabia, estava tudo bem, tinham certas regras da sociedade dentro desses relacionamentos, mas as pessoas do relacionamento sabiam e estava tudo certo, e existiam as saunas, existiam as pessoas que trabalhavam para as outras e tinham relacionamentos até entre servos, e eram relacionamentos muitas vezes consensuais. Então não é como se relacionamentos abertos ou na monogamia fosse uma coisa que é nova. Ela existe desde que a humanidade existe, aparentemente. E ela veio com a entrada e reforçando religiões. A monogamia veio com essa religião. Até o conceito de virgindade veio com religiões. A virgindade é um conceito criado para garantir que o primeiro filho, especialmente, seria daquele cara nobre que ia levar o nome da família e ia levar toda a fortuna. Então, só criou um conceito de virgindade porque precisava se garantir que a mulher, como propriedade, o primeiro filho seria daquele cara com que ela casou. Mas, assim, isso foi um belo parênteses que eu fiz uma bela volta. Voltando para vocês. É complicado. Eu prefiro não entrar nessa seara, porque a gente ia falar muita coisa, né? Por exemplo, todo o sistema que a gente tem jurídico tem coisa do Império Romano que ainda reverbera do que a gente tem do sistema jurídico hoje, por exemplo. O próprio conceito de família surge, né? Lá, família tem uma raiz etimológica em grego,
que significa conjunto de escravos domésticos, que era o fâmulos. Porque a gente tinha o pater-família, que era o responsável pelo grupo, e o famulus, que estava incluído mulher, filho, escravos. A família é essa relação que tem mais a ver com poder do que amor. E E, aí a inclusive, quando gente os escravos eram libertos, eles levavam o nome do senhor. E aí uma pessoa poderia, na Roma Antiga, ser livre e escolher para, assim, vender os serviços dela para que o senhor pagasse as dívidas por um determinado período de tempo. Então era muito mais complexo, mas enfim. e Searas aí para outros podcasts. tem a questão do concubinato, as diversas formas É, de mandos maritales que tinha. É uma área que me interessa muito, mas realmente é uma coisa muito grande. Principalmente porque tinha China aquilo que era Imperial tinha um absorvido, concubinato gigantesco. tinha Em aquilo que era alguns impérios absorvido. chineses tinham mais de 100 concubinas, um imperador. Então, tinha uma cidade inteira de filhos e concubinas. Misericórdia. Aí tem o que é absorvido culturalmente, por exemplo, o Império Romano ele era um império expansionista que ia aglutinando culturas, né? E era aquilo que ia sendo aglutinado e também aquilo que era tratado como costume bárbaro, por exemplo. E aí, o que é classificado como poligamia, que também é uma palavra que tem a etimologia ligada ao grego, estava muito ligada à classificação que era dada a povos bárbaros, por exemplo, né? Apesar de que, por exemplo, a gente tinha um concubinato. E aí, então, é um monte de coisa. Mas para dizer que dá para pensar isso, se a gente voltar, eu estava falando, né, que tem esse entendimento de monogamia que está muito ligado a esse casal, esse dois, né, esse fica séria, essa Uhum. escalada, a gente até falou da escalada, a Ai, a escalada gente deu uma volta. relacional, mas desde sempre também, sempre se houve um questionamento desse lugar da monogamia, né? Por exemplo, o livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, é de 1884, se eu não me engano. A Kollontai, na Revolução Russa, já trazia esse questionamento, né, sobre a monogamia. Por exemplo, o Engels vai relacionar o surgimento da família monogâmica com a proteção da propriedade privada. E era justamente o que eu estava falando em relação à transmissão de herança pelo sangue. Tanto é que a gente vai ter toda uma história de como a fidelidade feminina é cobrada de forma diferente da fidelidade masculina dentro do casamento, né? Justamente por causa disso, dessa noção. E aí, a Emma Goldman é uma anarquista famosa, né, primeira metade do século XX, que também trazia esses questionamentos, né? E aí, se a gente pegar a Gayle Rubin, ela vai estar falando sobre isso quando ela fala sobre trabalho doméstico e trabalho reprodutivo. A Silva Federici, né, feminista marxista, ela vai estar falando sobre isso. Mas essas pessoas, elas não usavam a palavra assim, não monogamia. Eles estavam Ok, faz trazendo esses sentido. questionamentos em relação à monogamia como algo não natural. Porque uma coisa é você escolher estar ali, duas pessoas juntinhas, assim, por exemplo, as pessoas usam muito os exemplos na natureza, né? Ah, esse grupo de animais aqui, eles ficam só esses dois juntinhos ali. Mas a monogamia é justamente, não é só isso. Essa análise que o Engels vai trazer, que a Kollontai vai trazer, que a Emma Goldman vai trazer, que mais recentemente, por exemplo, a Brigitte Vassalo vai trazer, que é o que a gente traz no Não Mundo em Foco, é justamente uma análise que vai partir de um lugar que é muito mais político-estrutural, né? É uma análise sociológica e histórica, que vai marcar a monogamia não só como um modelo relacional, mas como uma superestrutura ou um sistema de organização relacional que vai ter a ver, inclusive, com as nossas relações interpessoais no trabalho, por exemplo. Vai criar hierarquias de respeitabilidade, vai marcar como as pessoas devem interagir. Se você é casado, você deve interagir dando respeito ao seu marido, à sua esposa. Se você não é, você é uma pessoa solteira que está ali livre e desimpedida. E aí, tudo isso vai moldar a maneira como a gente vai se organizar nessa sociedade ocidental, né? Justamente esse que é a diferença dessa análise. Se a gente vai escolher analisar a monogamia num lugar apenas de modelo relacional, ou se a gente vai trazer uma análise mais aprofundada, sistêmica e estrutural. E aí, partindo disso, que a gente vai conseguir dizer o que é não monogamia. Porque a gente só pode entender o que nega aquilo se a gente entende o que é aquilo, né? E aí Então, onde a gente vai. ouvintes, vocês entenderam. Você aqui vai ser básico. Você quer estudar? Vai estudar, vai ver canais sobre isso, ouvir podcasts sobre isso, porque vai ser básico aqui.
Tem E aí, muita coisa debaixo desse iceberg. pois é, não, se a gente vai fazer uma análise que é história, vai trazer tudo isso, né? Por exemplo, aqui, né, nesse território, né, que foi chamado de Brasil, a gente tinha a gente tem ainda uma série de povos indígenas que antes da invasão viviam formas múltiplas de se relacionar, fosse a dois ou a mais de dois. E aí fica a pergunta: essas relações a dois eram ou não monogamia? E a minha resposta, né, é não, não é. Tem gente que classifica como monogamia. Eu acho um erro classificar, inclusive, porque se a gente vai pegar, por exemplo, tem um artigo do Guilherme Felipe, que ele vai falar sobre o casamento indígena nessa região ali que pega sul, uma parte do sudeste, parte do sul e uma parte de Paraguai e Uruguai no Brasil. Ele vai falar que os jesuítas, esse povo que estava nessa região era muito povo guarani, os jesuítas viam dois indígenas que se relacionavam entre si, mas não consideravam monogamia, mesmo sendo só dois. Por quê? Porque eram formas de relação que eram facilmente adquiridas e facilmente desfeitas. Elas eram baseadas no desejo dos envolvidos. E para os jesuítas, isso não era monogamia, porque desde o surgimento do cristianismo lá em Roma, desde a mudança do cristianismo para a religião oficial em Roma, desde a maneira como chegou a invasão aqui, a colonização aqui, essa monogamia ela foi se transformando ao longo do tempo também. E ela veio para cá com uma lógica muito específica, que é uma lógica contratualista. É um contrato que você firma com o outro e indissolúvel, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, se eram relações facilmente adquiridas e facilmente rompidas, não era considerado monogamia mesmo se fosse a dois, entende? Então, essas possibilidades relacionais aqui, antes, né, em Abiaiala, Pindorama, antes de ser invadido, se tornar Brasil, eram possibilidades que a gente pode classificar como não monogamias, no sentido de que elas literalmente não eram monogamia, elas eram várias possibilidades. A gente vai ter em África também. O Juan Fernandes é um pesquisador negro do Rio de Janeiro que fala isso no livro dele, que ele lançou recentemente, sobre na monogamia e negritude. Tem um outro livro dele que ele vai falar sobre o sul de Moçambique. Tem uma escritora nigeriana feminista, a Oyeronke Oyezumi, que ela tem um livro A Invenção da Mulher, e que ela fala sobre também o povo Yorubá. Então a gente, né, tem um trabalho da Geni, por exemplo, o trabalho da Geni Nunes é sobre aqui, né, a Biayala. Então a gente vai vendo essa análise a partir vamos dizer assim, de uma ótica anticolonial, e vai percebendo como é que a monogamia vai se organizando nesse território a partir dessa imposição, que é muito cristã, né, muito ligada à colonização e à capitalização. Eu achei nas pesquisas um livro, puxando assim a sardinha para o nosso TDAH. Ele chama ADHD After Dark, A Better Sex Life, e eu tô indo meio que numa outra viés do que você tá falando da parte não colonialista, e os materiais que eu encontrei foram em inglês. Me desculpa, mas, gente, foi difícil achar material em português, foi muito difícil. E, assim, porque sobre TDAH, especificamente. Dá para traduzir esse livro como, tipo, TDAH após o anoitecer, ou a noitinha, melhor vida sexual. Ele é um livro de Alan Tuckman, e que ele é um doutor em psicologia, especializado em diagnóstico e tratamento de pessoas com TDAH, e também tem um terapeuta certificado, um terapeuta sexual certificado, e aí ele fez uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas que estavam em relacionamentos com pessoas TDAHs ou eram TDAHs, enfim, para entender justamente isso, quais os impactos do TDAH em uma vida em relacionamentos. Só que ele fez baseado mais em monogamia, porque é difícil achar material sobre não mono, principalmente em TDAH. Mas o que eu achei, porque eu tô trazendo isso, é porque ele trouxe uma coisa bem interessante para isso, com o foco do TDAH. Porque essa pesquisa mostrou que pessoas com TDAH, a gente tem uma propensão maior em ter tanto participado de situações ou consensuais não monogâmicas, ou seja, relacionamentos abertos, poliamorosos, então só
ou só, a gente pode chamar de não monogamia mesmo, ou o que ele chama de não consensual, que não é monogamia, não é não monogamia, é só traição mesmo. Então, pessoas TDAHs têm uma probabilidade maior ou de estar, ou já terem participado de relacionamentos não monogâmicos, ou estarem em relacionamentos monogâmicos, mas trair. E serem pessoas que tinham algum ponto infiel no relacionamento. Porque pessoas com TDAH, esse livro fala, às vezes a gente expressa mais interesse em ter, às vezes, até relacionamentos mais abertos, comparado, inclusive, com pessoas não TDAHs. Porque, às vezes, a gente tem mais dificuldades em manter a monogamia nesse sentido de, muitas vezes, o nosso foco de atenção ele pode ser dispersado de uma certa maneira meio fácil. E para algumas pessoas, esse foco de atenção ser dispensado de uma maneira fácil, às vezes, para algumas pessoas, elas terminam relacionamentos muito rápido. Era o meu caso, eu era uma pessoa que eu tinha muitos relacionamentos de, 3 meses, e aí eu via que a pessoa não era para mim e terminava, porque eu sempre tive relacionamentos monogâmicos. Ou tem pessoas que acabam tendo vários relacionamentos ao mesmo tempo, ou pessoas que acabam indo para outros lados, continuar mantendo a monogamia, mas indo para outros lados que, enfim. Mas tem gente que a gente sabe, a nossa dopamina do cérebro, que faz a gente ficar com dá essa sensação de recompensa, a gente sabe que isso é foco da dopamina no nosso cérebro. Algumas pessoas, o foco de dopamina delas é em relacionamento. Você tem essa alegria de ficar de novas descobertas, ficar feliz de novo quando você tá descobrindo novos relacionamentos ou com essa troca entre pessoas. Tem outras pessoas que a liberação de dopamina vai por outras coisas. Tem gente que vai pro CrossFit, tem gente que vai para exercício, tem gente que lê um livro e já dá esse rush de dopamina no cérebro. Tem gente que só vê televisão ou, sei lá, jogar um LOLzinho online, alguma coisa assim. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente está aqui no podcast para descobrir como você é. Se você é uma pessoa, de repente, que tem essa liberação de dopamina quando você está em relacionamentos novos, ou quando você está num relacionamento e vai descobrindo a pessoa, ou, de repente, descobrindo várias pessoas dentro de vários relacionamentos. E eu acho que é importante a gente pensar isso também, sabe? Vocês acham que tem muito mais desafios quando a gente é TDAH? Por exemplo, uma coisa que eu achei... Eu vou até, assim, antes dessa pergunta... voltando um pouquinho, porque eu tô falando um monte de coisa, mas... eu tava ouvindo uns podcasts e aí surgiu uma questão que eu achei muito interessante, é possível, por causa do TDAH, quando a gente tá em relacionamentos não monogâmicos, por exemplo, você não perceber e, de repente, você tá sobrecarregado, você entrou em vários relacionamentos não monogâmicos, às vezes você mal tá dando conta deles, mas assim, você tá feliz tendo vários relacionamentos, às vezes você sobrecarregou o seu limite de quantos relacionamentos eu poderia estar e dar conta de estar ao mesmo tempo. Como é que vocês veem isso? Ana Lê, você tá rindo aí no... A gente tá gravando só áudio, mas a gente tá se vendo na chamada, então... Eu tenho habilidades de segurar o riso, porque eu rio muito alto. Aí eu aprendi a segurar o riso um pouquinho. Mas eu acho que eu amplificaria que, tipo, o dia a dia é muito difícil quando você tem TDAH. Então, obviamente, vai afetar os relacionamentos. E eu acho que pessoas neurodivergentes tem muito mais a tendência de questionar as coisas do que pessoas neurotípicas. Uhum. Então, não deixa de estar relacionado de certa forma. E a gente poder, tipo, falar mais sobre as nossas limitações, sobre como respeitar os nossos limites, eu acho que é uma parte que precisa ser cada vez mais normalizada. Normalizada, não sei, naturalizada, talvez? Eu fico em dúvida qual termo usar, mas enfim. Por exemplo, meu parceiro, tipo, que eu moro aqui com ele tem toque. Então, imagine, uma autista TDAH morando junto com um cara que tem toque. É engraçado. Mas é nisso, a gente trabalha nas nossas neurodivergências e eu arrisco dizer que também foi uma coisa de, tipo, nessa coisa de morar junto e nessa coisa de sermos neurodivergentes que a gente começou a estudar junto sobre não monogamia.
Aí foi bem aquela coisa, tipo, o processo que você teve pra pesquisar, que você falou que teve dificuldade. Eu também passei por isso, tipo, 5 anos atrás. Só encontrava, sei lá, no máximo poliamor, uma coisa bem gringa, assim. E foi bom, foi tipo uma coisa, foi uma portinha de entrada e fui buscando. E aí, com o tempo, eu conheci o pessoal do Não Mono em Foco, que, meu Deus, eu sou muito fã do trabalho. Eu fico tipo, ah! E é isso, eu acho, não sei. Ah, desculpa. Aí Aqui eu não vou te precisa pedir pedir desculpa. desculpa. Olha, já ia dizer que eu pedi desculpa. É porque eu vou voltar bastante do que tu tava falando, porque a gente não respondeu a primeira pergunta que tu fez. E aí a gente foi. E aí, quando tu trouxe esse livro, né, que é Better Sex Life After Dark, né? TDAH, A Better Sex noitinha. Life. E A aí, noitinha, eu prefiro a noitinha do que após o anoitecer. Após o anoitecer parece, sei lá, título mais formal. Eu prefiro TDAH noitinha. Mas eu Tradução não achei ele em livre. português mesmo também, então. E aí tem duas expressões que ajudam a gente a explicar, responder a pergunta que tu tinha feito, né? Tem esses diversos pontos para a gente analisar o que é monogamia. Então a gente vai ter diversos pontos para analisar o que é não monogamia. A ideia de não monogamia vai surgir ali meados do século XX, junto revolução sexual, questionamento do padrão, questionamento do tradicional, movimentos sionistas, movimento hippie, todo esse questionamento, libertação sexual. A ideia de não monogamia, não monogamy em inglês, vai surgir muito nesse lugar. Então, vai surgir nesse lugar de experimentação e dessas possibilidades. Antes disso, no século XIX, a gente tinha, por exemplo, o movimento do amor livre, que é um movimento anarquista que tem ligação com esse questionamento da monogamia, mas não necessariamente com a proposta de relações múltiplas, no sentido afetivo sexual, né? Assim, ter 35 namorados. Não necessariamente isso. A gente tinha a Emma Goldman, por exemplo, que era uma pessoa que vivia relações múltiplas nesse sentido, mas a gente tem outros anarquistas que falavam sobre amor livre, mas que não viviam isso, né? E até, por exemplo, defendiam uma ideia de monogamia deles. E aí o que a gente vai ter, a partir desse lugar, das revoluções sexuais, século XX, grupos buscando definir especificidades. Porque, por exemplo, se a gente tem experimentação, liberdade sexual, a gente tem uma não monogamia como uma coisa muito ampla. E aí esses grupos passaram a buscar definir especificidades. O que é não monogamia? Traição é não monogamia? Poligamia é não monogamia? No sentido de negação, não monogamia, poligamia é tipo não monogamia, né? Porque não é monogamia nesse sentido. Da mesma forma... Uma coisa que eu vi, que inclusive foi um dos assuntos do episódio do Café com TDAH, que eu achei bem interessante, que a possibilidade de, por exemplo, ter um grupo de pessoas em um relacionamento fechado, que ele é não monogâmico. Elas estão em um relacionamento entre elas. E elas não saem daquele núcleo de 3, 4, 5 pessoas, sei lá, o número X de pessoas, mas entre elas são não monogâmicas e só entre elas é um relacionamento fechado. Então isso também é uma definição do que pode ser, não necessariamente todo mundo com todo mundo ao mesmo tempo. Então, e ouvinte, eu acho bem importante, talvez eu fazer esse parênteses, não monogamia não é bagunça e não monogamia é diferente de suruba. Eu Inclusive, a gente tem as casas de swing que são muito, muito coisa de heterossexual. Tipo, estritamente heterossexual, quase. E entre casais, tipo, pessoas casadas. Então, é uma monogamia muito imposta esses espaços. Eu nunca fui, mas é um negócio que quando você vê como as pessoas retratam, é tipo, misericórdia. Eu achei que era importante falar isso em algum momento, porque... não, e a não monogamia, até onde eu estudei, também tem uma coisa que é importante, eu acho, de falar, não monogamia, ela é consensual. As duas partes estão de acordo e não é do tipo, você tem um relacionamento e só uma das pessoas pode ser não monogâmica
ou uma das pessoas pode ser não monogâmica condicionalmente. Quando eu digo condicionalmente, do tipo, vamos voltar ao casal, o caso do casal hétero, tipo um homem e uma mulher, e aí o cara deixa a mulher ser não monogâmica só quando ela está com outras garotas, não quando ela está com outros caras. Então, isso não é não monogamia. Ou só o cara pode ter outras namoradas para ele não trair, entre todas as aspas. Então, isso também não é monogamia, certo? Eu tô falando muita merda, tá certo? Me corrijam. Eu acho que o lance é justamente que esse certo e errado é uma coisa que varia muito. Porque é justamente isso, né? A gente está construindo esse entendimento do que é não monogamia. Tá. Essa experimentação para além da monogamia, né? E aí a gente vai ter esses grupos que vão tentar delimitar essas vivências. No sentido, por exemplo, que surge expressões como ethical não monogamy e consensual não monogamy, né? Que seriam não monogamia ética e não monogamia consensual, porque lá naquele balaio do século XX, traição estava sendo considerado não monogamia. Então as pessoas tentaram criar um conceito para dizer, olha, não é traição, é outra coisa. Nesse sentido, a gente vai ter o grupo, por exemplo, do poliamor, né? O poliamor ele vai poligamia, né? Vai ter ali anos 90 nos Estados Unidos. E aí é um grupo que, diferente do que a gente tinha ali com na monogamia ética, na monogamia consensual, estava propondo uma relação com mais pessoas, tanto afetivamente quanto sexualmente. Né? E aí é que a gente vai ter aqui no Brasil o que a gente vai chamar de trisal, quadrisal e essas diversas configurações. Inclusive o que tu trouxe sobre isso, sobre ser aberto ou fechado, né? Uhum. Então, a gente tem, quando você pega a referência na academia brasileira, muito que ela é bem estadunidense, nesse tema, né? A gente vai tratar a não monogamia como um movimento social, mas também como um termo guarda-chuva para essas diversas possibilidades que foram sendo criadas a partir dessas autodeterminações. E aí é que entra um outro lado da história, que é o lado do qual o projeto Não Monofoco faz parte, que é um lado que vai tratar a não monogamia também a partir daquela análise política e estrutural. Não vai entender monogamia como modelo relacional e não monogamia como modelo relacional oposto, mas vai entender não monogamia como uma possibilidade de um direcionamento na construção das relações. Por exemplo, a anarquia relacional. Eu ia te pedir para explicar isso. A anarquia relacional, ela surge no norte da Europa a partir desses debates sobre não monogamia, poliamor, relação aberta e anarquismo. Vendo aquilo tudo, essa galera que se reuniu, tem um livro do Juan Carlos Pérez Cortés, que ele fala, que é La Revolución desde los Vínculos, que é um livro sobre anarquia relacional, inclusive é o primeiro livro sobre anarquia relacional do mundo. E eu espero que venha em português, igual o da Vassalo veio. E aí, essa galera se reuniu e conversando e pensando nisso, relações múltiplas, pensando nisso, afetividade, coletividade, eles aplicaram os conceitos do amor livre e do anarquismo e reivindicaram para si esse direcionamento, que é a anarquia relacional, que é um direcionamento que vai pensar a construção das relações a partir de um lugar de equidade e autonomia. No Brasil, no começo dos anos 2000, a gente também vai ter um grupo que é chamado de Grupo de Rede de Relações Livres, o RLI, que é uma galera marxista, feminista, que lá no sul do Brasil estava pesquisando sobre isso e se reuniu e começou a se autoafirmar, se definir como esse grupo de relações, de rede de relações livres, buscando viver isso, né? Autonomia e equidade. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de um trisal fechado, qual é a diferença de um trisal fechado para um casal fechado? Tem 3 pessoas, tem 2 pessoas. Eu vai entrar a parte da matemática. O trisal 3, um casal 2, então é uma pessoa extra. Inclusive, casal é uma palavra que não tem a ver com 2. Casal tem a ver com casa e casamento. E casamento tem a ver com terreno para construir uma casa nova. Mas a nossa cabeça leva casal para 2, né? Tanto é que, quando a gente olha no dicionário, hoje em dia, sempre fala par, né? E aí,
Qual é a diferença de uma relação com mais pessoas, de um trisal, para uma relação poligâmica que a gente vê ali nos países árabes, por exemplo? Na minha A gente cabeça, tem, a maior diferença é a administração, mas eu sei que não vai ser essa a resposta. É do a tipo, gente tem um saber administrar esses preconceito, relacionamentos. a gente tem uma xenofobia implícita muito grande quando a gente olha para esses relacionamentos. E o movimento poliamor como um todo no mundo busca muito se afastar da poligamia. Mas, se você tem casamentos múltiplos, você tem poligamia, porque é isso que a Tá. palavra significa. Vou dar um exemplo. Na África do Sul, é permitido o casamento entre duas pessoas de qualquer gênero e é permitida a poligamia. Mas lá, só um homem pode se casar com várias mulheres. Uma mulher não pode se casar com várias mulheres, nem um homem pode se casar com vários homens. Eles podem se casar monogamicamente, mas não poligamicamente. E toda vida que existe um questionamento sobre isso, o que é que a galera fala? Ah, é que vai acabar com a santidade da poligamia. Diferente aqui do Brasil, se a gente fala sobre casamento com mais pessoas, eles vão falar o quê? Vai acabar com a santidade do casamento, né? Então, tem muito a ver com esse lugar da religião, né? Só que... E da cultura local E isso também. tem muito a ver com a maneira como a cultura é construída e como como o país, se o país foi ou não colonizado, como o país foi colonizado, quem colonizou e tudo mais, né? Se não me Mas engano, acho TDAH, gente, TDAH. Vamos falar sobre isso. Fala, Ana Lê. acho que eu ia só adicionar que eu acredito que bigamia em si é crime no Brasil, não tem alguma coisa Isso, assim. artigo lá, 236 do Brasil. Inclusive, curiosidade da Tata, vocês sabem por que existe um tempo entre você conseguir a certidão de casamento, e tem um tempo legal para você conseguir a certidão de casamento, de solicitar até conseguir a aprovação? Porque existe uma história, e isso é uma história bem recente. Minha mãe me contou que era assim na época da minha avó ainda, é super recente, porque até antes da internet, as igrejas fixavam na porta da igreja uma lista de quem ia casar. E aí você ia lá naquela porta daquela igreja ver se o nome de uma das pessoas que estava casando não estava em um outro relacionamento com outras pessoas e casada com outras pessoas em outras igrejas de outras cidades. Tinha que bater, Então, né? O cara crachá. Então, e acontecia às vezes, por exemplo, uma pessoa era um mercador viajante, alguma coisa assim, e ter várias esposas em várias cidades, casados nas igrejas, e às vezes a pessoa, por algum motivo, a pessoa era descoberta quando estava com o nome na porta da igreja para mais um casamento. Então existe até hoje esse resquício de porquê, para você solicitar uma certidão de casamento até ela ser aprovada, ela tem um tempo que ela precisa meio que verificar se está tudo ok, se seu nome já não consta ali em algum outro cartório, coisa assim. Então, ainda tem esses resquícios. A monogamia ela é a única forma possível de relacionamento reconhecido pelo Estado, né? Sim. A gente tem a bigamia como crime, e se a gente tem alguma coisa tipificada, é porque o Estado considera aquilo uma problemática, né? Por isso que a bigamia é tipificada. E o artigo civil, ele, quando fala sobre casamento, inclusive no Código Penal, essa parte tem bigamia, crimes contra a família. E no Código Civil, quando você vai ver sobre o casamento, ele vai falar sobre os impedimentos. O que é que impede uma pessoa de se casar? Já ser casada com outra. O que é necessário para se casar? Apresentar uma certidão de estado civil. E aí, teoricamente, tecnicamente, você não pode se casar com outras pessoas. Você só pode se casar uma vez com uma pessoa. E aí, isso gera um problema, porque, não sei vocês, mas eu conheço muita gente que tem várias famílias. Só que, na teoria, essas famílias não deveriam ser reconhecidas por lei. Só que elas existem. E se elas têm descendentes, eles têm direito. E aí eles criam uma situação no direito que é o concubinato impuro, que é uma problemática enorme no sistema judiciário brasileiro. E aí a gente passava 2 horas só falando sobre isso. Mas, enfim, tu falou assim, TDAH. E era para onde eu estava tentando me encaminhar. Porque... não, é só para poder a gente conseguir manter, né? Senão a gente vai abrir parênteses. Vai, né? O negócio do TDAH é que um parênteses viram 5.000 parênteses. E aí a gente vira um podcast de parênteses e é normal. É muito bom. Por isso que eu faço lives.
É por isso que eu faço live de vez em quando, porque na live o assunto corre solto, você começa com a abobrinha, termina com feijão azuki, assim. Então, Mas aí, o Mas- que é que eu ia dizer? Uhum. Trazendo para a minha vivência, eu estava falando que existem esses entendimentos sobre não monogamia, e aí tem entendimentos que são mais ligados a uma ideia de modelo relacional, e vai ter entendimentos que vão ser mais ligados a um pensamento político. E aí é que a gente chega no não monofoco, porque, né, o não monofoco, ele é o grupo que eu faço parte, né, é o projeto que eu faço parte, e ele surgiu muito desse lugar, desse incômodo de ver certos debates que eram muito ali, muito para gente branca, cis hétero, sem deficiência, neurotípica, e a gente, né, o não monofoco é formado por pessoas negras, indígenas, LGBT, com deficiência, neurodivergência. Então, a gente sentiu necessidade de falar pela gente também. E é justamente por isso que a gente começou a articular um conceito. Lembra que eu falei que os grupos foram buscando se autodeterminar? É por isso que a gente articulou um conceito que a gente chama de não monogamia política. É como se a gente tivesse assim, um grande guarda-chuva da não monogamia e dentre essas várias possibilidades, uma Tá. delas, a não monogamia política. É um dos caminhos possíveis. E aí esse caminho vai se direcionar para um pensamento anticolonial. O pensamento colonial é uma referência de pensamento que vem sendo construída por pessoas negras, indígenas aqui na América do Sul, né, em Abiyala, lá em África. É um pensamento que vem sendo construído, sobretudo, né, nesses países que são chamados de Sul Global. Então, a gente tem como uma grande referência do pensamento anticolonial brasileiro Ailton Krenak, né, por exemplo. E aí, a partir desse pensamento, desse referencial anticolonial, mas também muito do feminismo negro, né, o feminismo negro que a gente vai ter nomes como a Lélia Gonzalez, né? A Lélia Gonzalez, para mim, é uma pessoa incrível. Quando a Angela Davis é uma pessoa incrível, mas quando a Angela Davis esteve aqui no Brasil, não sei se foi 2021, 2020, acho que não foi 2020 por causa da pandemia, né? Acho que foi 2019, então. Que aí ela até estava em São Paulo e acho que ela estava na Bienal do Livro. E aí a galera falando, e ela pegou e disse assim, eu entendo vocês me lerem, mas eu não sei por que vocês estão me lendo se vocês não estão lendo a Lélia Gonzalez. Tipo, baixa a Lélia Gonzalez para você. E realmente é um nome muito importante para a gente pensar, por exemplo, interseccionalidade, né? Entender tudo que nos atravessa e tudo que a gente é e onde a gente vai se encaixar nesses vários lugares, nesses vários atravessamentos sociais, né? Então, a não monogamia política foi esse conceito que foi sendo articulado a partir desse lugar. E aí, por que eu disse que eu ia falar sobre mim, né? Porque foi, durante muito tempo, eu não sei se eu considero hoje ainda, mas foi um hiperfoco, obviamente. A ponto de eu só pensava nisso. Calma, o conceito ou o relacionamento? Ou tudo? Tudo, pois é, Ok. viver e articular isso e estudar sobre, e aí eu fui percebendo que era uma coisa muito maior, porque quando eu comecei nisso, foi como vocês falaram, né, eu também não achei tantas coisas e não achava tantas coisas que eu achava interessante, por exemplo. Eu ia procurar um grupo isso em 2018. Eu ia procurar um grupo no Facebook, aí parecia vitrine, assim, sabe? E as pessoas se oferecendo em vitrine. Eu não queria, eu queria falar mais sobre como é os babados. E aí, como é que o Victor, que mora comigo, ele é TDAH também. E como é que a gente chegou na ideia de abrir a relação? A gente vinha conversou com amigos e tal, e aí a gente começou a namorar num carnaval, aí no segundo carnaval, a gente perguntou, quer abrir a relação? Quero, vamos abrir. Então foi bem no carnaval, foi bem assim. E nessa época era muito sobre viver isso, essa abertura para experiências sexuais diferentes, entende? E aí é toda aquela excitação e tal. Só que na festa é uma coisa, quando você chega em casa e começa a pensar, e aí vem aqueles pensamentos fulminantes na sua cabeça, você vai começando a ver que a coisa é outra coisa, porque a gente não tem um referencial sobre. Você não Tá. sabe como é que as coisas vão se construir. E eu tenho para mim que, se a gente é TDAH, a gente pode cair num lugar de muita ansiedade, justamente porque a gente vai
querendo saber como é que a coisa vai ser antes dela ser. E a gente não tem como ter essa Eu, nesse resposta, momento, né? pensando todos os 15 mil diálogos que eu ensaio na minha cabeça 2 meses Exato. antes de um fato acontecer. Pois E, é. obviamente, esse diálogo nunca vai se passar do jeito que aconteceu na minha cabeça. Assim, as situações são exatamente iguais. Então, E é nesse são momento. outras pessoas. A gente não tem como prever. É horrível não conseguir prever. Mas, Então, o meu Exato. processo, tu ia falar, não é? Não, eu só ia brincar que é nesses momentos que a gente vai e queima um arroz, né? A gente vai pensando nos Fica relacionamentos. pensando. E, ai, meu Deus, aí vê, nossa, vazou água no copo. É assim. Mas eu lembro que o meu processo, aqui ele em casa... tava... Oi, Pode ser, fala. pode ser. Aqui em casa, o Andrei, a gente já chegou a conversar um pouco sobre não monogamia, mas tem o fato que eu me descobri recentemente uma pessoa demissexual. Ou seja, para quem não sabe, demissexual, é uma sexualidade dentro do espectro assexual. Ou seja, eu me relaciono com pessoas que... Eu sinto atração por pessoas que eu tenho uma ligação afetiva mais forte. Então, para eu ter uma ligação com alguém, pra mim é muito difícil. É muito difícil me sentir atraída por qualquer pessoa. Eu acho pessoas lindas, maravilhosas. Ela no lugar delas, eu no meu lugar. E tipo, nossa, que pessoa bonita. Pra mim, o que pessoa bonita e eu teria alguma coisa com essa pessoa são mundos completamente diferentes. Então, o meu lugar nesse momento é um lugar de ai, que preguiça. É do tipo, eu tenho um relacionamento tão bom com o Andrei, e aí eu penso, a gente vai abrir a relação. Eu vou ter que entrar no Tinder. Não, tá tão bom aqui. Eu Mas não não é vou. Não, obrigatório. Não, não vem, não E vem aí, uma tipo, caixinha assim, tipo, tá o Tinder na caixinha. Não precisa. mas assim, aqui a gente tá bem, assim, nesse sentido, a gente tá ok do nosso jeito e pra gente funciona desse jeito. Só que eu acho que é importante saber, por exemplo, Newton abriu o relacionamento num carnaval, Ana Lê, vocês abriram, não sei se vocês já estavam com um relacionamento aberto desde o começo. É importante isso, a gente se conhecer, saber, esse daqui é o meu limite, eu como pessoa quero tentar outra coisa, eu não quero tentar outra coisa. O que há de possibilidade por aí, me respeitando o meu limite individual e por exemplo, o quanto do mundo existe que eu não conheço e eu quero conhecer. E isso entra no que Newton estava falando sobre hiperfoco. Às vezes a gente entra num relacionamento novo, eu sou o tipo de pessoa, ele entrou num relacionamento novo, eu hiperfoco absolutamente naquilo. Não existe trabalho, não existe nada. E como é que foi pra você quando você hiperfofocou? Hiperfofocou é ótimo, mas hiperfocou Foco e no fofoca. assunto de não monogamia e em outros relacionamentos. Você tava falando que quando você chega em casa é outra coisa. O que eu Como tava é que é falando é que isso? desse Eu dei a processo, volta né? pra puxar isso, você continuar falando. Porque essas experimentações que eu estava falando, elas estavam muito ligadas a essa noção de um modelo relacional, que foi meio na vibe do que tu estava falando, assim, experimentar essas coisas. Estava muito ligado Uhum. nesse lugar desse entendimento de não monogamia como um modelo relacional, como uma necessidade, né, necessariamente viver relações afetivas sexuais. Então, o meu processo de estudo e de vivência, ele foi acontecendo em paralelo. Mas que eu fui me aprofundando nisso, né, estudando teoricamente, eu fui vendo também e questionando as minhas vivências. Consequentemente, obviamente, vem um amadurecimento e vem também uma nova noção. São dois marcos. O primeiro marco é essa ideia de abrir relação para experimentar, para beijar, para transar. E o segundo foi entender que não era sobre isso. Era sobre uma escolha política. Da Ok. mesma forma, por exemplo, que o feminismo. Uhum. Você escolhe o feminismo é um movimento social, é uma reivindicação política. Você é feminista nesse sentido porque você reivindica isso, né? Não significa, por exemplo, que você odeia homens. Não odeia Então, todos. ok. Então, pode ter, por exemplo, um lugar de o que eu já ouvi muito falar sobre, por exemplo, bissexualidade ou pansexualidade, de você não precisa testar para saber que você é. Então, a não monogamia pode se dizer a mesma coisa. Você não precisa sair por aí ficando com outras pessoas para
defender a não monogamia, por exemplo. Quando foi que a gente precisou sair por aí ficando com outras pessoas para saber que era monogâmico? Exato. A gente É só imposto, a gente. assumiu que era, né? Tipo, então, e aí eu tenho muito cuidado com esse lugar do ser, pra gente não cair numa essencialização como se fosse uma questão genética em relação à monogamia ou não monogamia. Tá ligada a uma relação de uma escolha. E aí, por exemplo, eu falando do meu processo, né, foi quando eu fui me entendendo, foi quando eu fui entendendo essa reivindicação política. E, por exemplo, teve um momento dentro dessa minha vivência que eu tive um quadro depressivo muito forte, quase tive que sair da faculdade. E eu não estava tendo date, eu não estava no Tinder, eu não estava no Grindr, mas a minha relação em nenhum momento ela voltou a ser monogâmica, porque eu não precisava ter, porque não era sobre isso. Era sobre como eu decidi estabelecer as minhas relações. Eu estava com o Vitor, eu estava com outras pessoas, essas pessoas estavam comigo, independente de se eu estava ou não transando com elas. Da mesma forma que eu tenho muitos amigos. A gente tende a falar de relação como se relação fosse só o namorado. Mas as nossas amizades não são relações, as nossas famílias não são relações. A gente já vive relações múltiplas. A gente aqui esquece que essas relações são relações. E aí a gente tende a colocar um peso maior nas relações que envolvem sexo. Mas nem todas as pessoas vivem sexo da mesma forma. Sim. E aí acaba que é aquilo que tu lá no começo falou. A monogamia, ela tá ligada diretamente à sexonormatividade e à cis-heterossexualidade, como normas, imposições de padrões, tanto de expressão de gênero como de relacionais. A maneira como a sociedade espera que a gente se relacione está muito ligada a esse padrão. E a monogamia faz parte disso. E aí, a minha escolha, hoje em dia, por não me relacionar monogamicamente, não está ligada a se eu quero ter 35 namorados ou não. Está ligado a como eu organizo as minhas relações, buscando uma equidade entre elas. O Vitor, que mora comigo, não é mais importante do que a Nana, do Não Mano em Foco, que mora em Minas Gerais, e a gente se vê sempre nas férias. São relações que vão estar num pé de igualdade no sentido de serem relações íntimas e significativas. Se tem sexo ou não, o sexo, nesse caso, ele é só uma particularidade que depende de quem está envolvido. E aí, por isso eu digo, a minha não monogamia, a minha não monogamia política diz respeito à minha relação com a minha mãe, por exemplo. Diz respeito a como eu passei a construir a relação com a minha mãe. Não porque eu tenho várias mães, mas... várias mães, assim. E que fique claro, Newton está falando isso querendo dizer incesto. Vamos deixar muito claro para ninguém tirar esse recorte. Eu acho que ninguém ia pensar isso, mas é bom deixar o disclaimer. Mas é porque a gente ignora o quanto a monogamia, ela define como vai se dar as nossas relações familiares também. Ali, o papel de pai e mãe está muito ligado a isso, né? E a relação hierarquia de relacionamento, isso, você está querendo dizer? Isso. Tem um artigo da Maria Tereza Toledo que ela vai falar sobre o amor romântico no século XXI, e ela vai fazer uma análise, e aí ela cita a maneira como o nosso contato com o amor romântico e a monogamia está muito ligado aos nossos primeiros contatos com nossos pais, né? Que é a relação idealizada, a relação perfeita, né? E aí, desde muito cedo, as pessoas começam a dizer, casalzinho com as crianças. E é um casalzinho, e é casalzinho monogâmico, e é casalzinho cis-hétero. Então, fica tipo, lá, ele quebrando corações. Sim, nossa, arrasando corações. Desde muito cedo, tanto os papéis de gênero como a monogamia vai sendo imposto para nós, e a gente não percebe. Então, no momento em que eu comecei a pensar minhas relações como um todo, eu conversei com a minha mãe, passei a ter conversas honestas com a minha mãe em relação a minhas outras relações, por exemplo. Uhum. E aí ela teve eu tenho esse lugar, né, que é muito tranquilo de conversar com ela, porque, assim, com 18 anos eu deixei de ser testemunha de Jeová, então bem ali já foi um baque muito grande. Aí eu acho que depois disso, para ela, qualquer coisa que viesse ia ser mais tranquilo. Mas aí eu tive essa oportunidade, nem todo mundo tem. As pessoas costumam não levar em consideração que muitas pessoas no mundo vivem quase um armário, sabe?
A expectativa social é muito pela monogamia. E aí a gente, às vezes, trata como se fosse questão de escolha. Mas não é muito sobre isso. A pressão externa é muito grande. E, inclusive, juridicamente, né, a gente estava falando, é a única possibilidade. Enfim, para voltar para a questão da minha vivência particular, né? Eu só tô como pensando pessoa assim, que você TDAH. falou como você administra. Pra mim, você parece que administra muito bem as relações, porque eu tenho sérios problemas, gente. Eu tenho sérios problemas com várias coisas, vindos do TDAH, mas enfim, um deles é responder mensagens. Do tipo, a minha mãe costuma falar que eu não respondo as mensagens dela, porque existe um grupo, todo mundo tem o grupo da Grupo da família. família, assim. E o meu grupo da família ele é bem mais contido, somos minha mãe, meu irmão e eu, para assuntos do tipo, estamos longe um do outro, a gente quer matar a saudade. Só que eu só vejo, eu lido e não respondido com sucesso, porque eu esqueço de falar com eles. Eu tenho, e assim, isso também entra na parte de relacionamentos. A minha relação com eles não são mais importantes que o meu namorado, mas e meu namorado não é mais importante do que ele, só que com o meu namorado eu tenho um diálogo constante, eu consigo, e com umas outras pessoas eu falho miseravelmente no simples tarefa de responder uma mensagem. Inclusive com amigos e pessoas que eu amo de paixão, amigos que eu considero para amigos para vida, e eu só não consigo, eu esqueço. Eu tenho seríssimos problemas com isso. Então, tem um pouco isso também. Fala, né, Lê? Não, eu só ia comentar, putz, eu sou péssima, sou TDAH, literalmente esquecerem pessoas. Permanência de objetos. Sim, tipo, se você não está vendo aquela pessoa, ela some. Então, isso acontece muito, tipo, não é porque você tem ela no WhatsApp que você vai lembrar que tá falando. E eu acho que muito do... Não é porque ela te mandou uma mensagem há 3 semanas que você lembrou de responder nos últimos 6 meses. Exato! Mas eu acho que tem essa questão de, tipo, de sermos neurodivergentes e as pessoas que se relacionam com a gente precisam entender que a gente vai precisar de algumas formas de acessibilidade. E eu acho que quando a gente parte para o campo político nas relações, é muito disso também, de entender que não existem fórmulas, que não existe, tipo, a pessoa certa para você, a forma certa de se relacionar. Tem várias formas de se relacionar. E tem a pessoinha que ela vai aparecer de vez em quando pra você e tá tudo bem, porque ela não tem permanência na cabeça dela, tudo. Eu já esqueci a palavra de novo. Permanência de objetos. Isso. Pode ser ou permanência ou constância de objetos. Permanência é usado mais para objeto, constância é usado mais para pessoas, mas no fim é a mesma coisa, é nome. Não lembra. Memória de pouquinho. Mas então, mas você falou da parte política, mas e na parte prática, né, Lê? A parte prática e no dia a dia, tentativa e erro, e eu sinto que é muito a gente não transformar em Bíblia, não demonizar, não... Tipo, não vai... o pessoal do No Mundo em Foco não vai bater na sua porta e falar tá fazendo errado, isso aí. Não existe isso, gente. E é lembrar que a gente vive com violências todos os dias. A gente cresceu de forma muito, muito violenta. Então, calma. Vamos todo mundo com calma. Tá tudo bem. Fale do que você tá tendo dificuldade. Seja honesto. Porque pode acontecer. A gente tá num relacionamento, sei lá, conhecendo pessoas novas e às vezes a gente perfoca mais em uma pessoa que a gente tá conhecendo. E vamos supor que a gente está em outros relacionamentos com outras pessoas. E é inevitável que algumas pessoas fiquem chateadas porque a gente... lembrando conceitos básicos de TDAH. A gente tem no nosso principalmente no nosso córtex pré-frontal, a gente tem as funções executivas do cérebro. Que essas funções executivas são responsáveis por várias e várias e várias coisas. Entre elas, a memória de trabalho, a organização, a ativação de ações, ou seja, quando você vai dar um start de fazer alguma coisa, manter o foco, em controle de impulso, habilidade de priorizar tarefas. Então, assim, entre algumas dessas funções, algumas delas podem impactar exatamente os relacionamentos. Por exemplo, quando você vai controlar o impulso, você vai ter manter o foco em uma relação e distribuir o foco para as outras relações, organização do seu tempo,
a parte de ativação de levantar da cadeira e fazer alguma coisa, ou parar uma coisa que você está fazendo por muito tempo e dar atenção para outra coisa que também precisa. E assim, coisas, leia-se também pessoas. A gente pode fazer isso tanto para tarefas quanto a gente faz para dar atenção para pessoas também. Priorizar tarefas, priorizar pessoas, ou saber distribuir um tempo como o Newton estava falando, até de importância, de uma pessoa não é mais importante para você que a outra, mas querendo ou não, a gente está numa sociedade que as pessoas esperam que a gente demonstre isso de alguma forma, e se a gente foca mais em alguém e não nas outras pessoas, alguém vai acabar se sentindo meio sentido, meio, às vezes, até magoado nisso. Na parte prática, eu tô pensando. Vocês já lidaram com esse tipo de situação? Vocês já passaram por isso? Vocês, talvez, como alguém que se sentiu deixado de lado, ou alguém que fez isso, às vezes até sem perceber. Isso é uma coisa passível de acontecer? E quando acontece, e se acontece, como a gente lida com isso, sabe? Como vocês lidam com isso? Porque eu sei que a gente faz isso com qualquer coisa, gente. A gente faz isso com, sei lá, sabe? Tomou um banho e de repente tá cantando no chuveiro e esqueceu que tem um compromisso para sair no horário. Às vezes a gente só não manteve o foco de esquecer de cantar no chuveiro porque eu tinha um horário de um compromisso. A gente faz isso com pessoas inevitavelmente também. É o nosso dia a dia. Uma coisa que eu levo para minha vida é que o político e a prática não são coisas separadas, são coisas que vão andando juntas, e elas vão fazendo sentido juntas. Então, no momento em que eu tive, por exemplo, contato com o meu primeira vez com o laudo, e as conversas e as explicações, e consequentemente o interesse que cresce muito para tentar entender mais ainda, né? Tentar entender sobre você a partir desses escritos dessas pessoas que você nem conhecia. Eu tive a oportunidade de revisitar as minhas relações e pensar algumas coisas sobre elas. Por exemplo, eu fui também uma pessoa que engatou muitas relações, serialmente relações que eu sabia, por exemplo, que ia terminar. Mas a excitação de começar ela, para mim, era muito importante. E aí eu sabia, vai durar 3 meses essa relação aqui, mas estar com aquela pessoa ali era legal. Não era sobre, por exemplo, eu pensar que eu ia casar com ela. Mas eu engatava muito nessas relações e eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar, por exemplo, também sobre o quanto em diversas dessas relações acabaram porque as pessoas me consideravam muito frio, por exemplo, insensível, consideravam que eu não demonstrava que estava apaixonado. Por quê? Porque eu não demonstrava da forma como ela esperava, ou porque eu não lia as entrelinhas que ela queria, porque eu não fazia as declarações que ela esperava. Então foi aí que eu fui percebendo o quanto a nossa comunicação e a nossa expectativa relacional, ela é neurotípica. Ela é monogâmica e neurotípica. A gente espera que as pessoas leiam nossos pensamentos, a gente espera que as pessoas... São isso, as pessoas, elas esperam que a gente siga, por exemplo, pedir namoro. Tem que pedir namoro. O pedido de namoro é uma coisa especial. Tem que lembrar das datas importantes. Tem que dar os presentes. Tem que saber o que a pessoa, qual é a fruta que a pessoa mais gosta. A cor favorita. Até a parte de controlar a sua própria intensidade natural para não assustar a outra pessoa. Você não pode ser emocionado, mas você também não pode ser frio. Tem que ser uma coisa muito... E isso dá certo dentro da performance monogâmica neurotípica. Mas quem não está ali naquele lugar acaba sendo classificado ou de emocionado, ou de sensível, de que não gosta de verdade, de que não ama. E eu fui percebendo esses traços. Então, para mim, essa escolha pela monogamia política, ela me deu a oportunidade de ser eu nas minhas relações de forma muito mais honesta. E aí tu falou assim que eu parecia não sei qual foi a palavra. Organizado. Em relação sobre as minhas relações. Na verdade, é muito mais uma construção que vem de um tempo que me colocou num lugar muito confortável, por exemplo. Eu moro com o Vitor,
E a gente tem uma comunicação muito mais direta porque a gente mora junto. Eu me relaciono com pessoas que não estão no mesmo estado que eu, por exemplo, e tem gente que gosta muito de falar no WhatsApp, e eu falo todo dia com essas pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu adoro de paixão, mora em São Paulo, e que eu falo com ele, tipo, uma vez por semana. Porque ele não é uma pessoa de WhatsApp. Mas, Quando hoje, dá. hoje eu estou num lugar que eu consegui construir um repertório emocional que me permite entender que essa comunicação é a particularidade dele, não é o amor dele que é menor, não é desinteresse. Quando a gente volta a conversar, sabe, muita gente passa por isso, encontra aquela amizade da infância que fazia muito tempo que não via, e que quando se encontra, parece que não passou o tempo. Tem um encontro muito bom, porque o nosso amor, ele não está necessariamente condicionado à troca de mensagem no WhatsApp. A gente está introjetando isso na nossa mente, cada vez que as tecnologias vão avançando, as mensagens instantâneas ficam sendo necessárias, né? Como se a maneira que antes era sobre levar flores e mandar carro de som, hoje é sobre postar Nossa! foto no Instagram. Não, pelo amor de Deus, carro de Precisa som estar não, mostrando. gente. Eu confesso É que eu me como se a divirto gente com carro de som, acho precisasse. graça. Eu morri de medo. Uma vez, Eu acho que já vi. eu morreria de rir se não fosse comigo, porque eu não consigo lidar nem com parabéns pro meu próprio aniversário. Eu não Isso é sei o que verdade. fazer. Não, eu Então amo quando imagina um carro acontece de na som. rua. Aí pra outra pessoa eu tô lá me divertindo. Aí pra mim eu ia passar. É uma coisa que dá para a gente trazer para um outro lugar. Tem todo um estudo Do sobre carro de som? como. Não, na- desculpa. Não é do carro de som, mas também de como alguns homens utilizam essas demonstrações públicas como forma de controle daquela mulher. Uhum. E aí eu tô dizendo, né, Tá. nesse caso, porque está muito relacionado a essa violência de gênero, a esse controle, aquela coisa de a pessoa não conseguir ter vergonha de dizer não, por exemplo, você é constrangido, sabe? E tem muito esse lugar de essas demonstrações. Aí, por exemplo, segurou os braços e empurrou na parede, né? Violência. E aí a maneira de tentar compensar são essas várias demonstrações, mandando um urso de 2 metros de altura, 5 caixas de chocolate, sabe? Então, quando a gente fala sobre essas performances, está muito ligado também a esses lugares, desses papéis de gênero e essas coisas que a gente vai naturalizando, né? Porque a gente naturaliza muito a ideia de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E aí eu, particularmente, fui percebendo nas minhas relações isso, nas relações anteriores, e fui tendo a oportunidade de construir novas relações de um lugar muito honesto, em que chegava e dizia, olha, é, se eu tô te conhecendo tem um mês e eu dizer que te amo, não é porque eu quero que você se case comigo, é porque eu não tenho por que não dizer. É porque eu sou uma pessoa que ama muitas coisas. Eu sou uma pessoa que ama muitas coisas. Eu amo os meus gatos, eu amo os meus instrumentos. E ter a oportunidade de ser muito honesto sobre isso. Sabe? Foi sobre poder ser emocionado sem aquela pessoa pensar que eu quero prender ela num castelo, né? Feito a mãe da Rapunzel. Castelo de areia. Aí, então, eu penso muito, para Eu mim... reconheço um pouco isso. Eu era a pessoa que em relacionamentos, quando eu era mais nova, eu amava em um mês, terminava de amar em 2 ou 3. Então, às vezes era o Eu prazo acho do isso... relacionamento. O Vitor fala muito no nosso podcast sobre esse lugar, e a Nana se identifica muito esse lugar, dessa excitação inicial que passa rápido também. Não é uma coisa que eu me relaciono com eles, mas que é uma coisa que eles falam que é, por exemplo, um desafio para eles também. Como vivenciar isso de forma honesta, sem que isso sem que isso caia num lugar de responsabilidade, sem que isso vá cair num lugar de deixar de alimentar certas expectativas nas pessoas também, né? E aí é aquela coisa assim, tem gente que também tem isso, né? Então essas pessoas quando se encontrar, acho que elas estão de boa. Então eu penso que para mim parte do que eu considero muito positivo de ter escolhido a não monogamia política sendo uma pessoa autista TDAH, é essa oportunidade de ser muito sincero assim, com os meus sentimentos, mas também com ser sincero sobre o quanto eu posso ser estranho, ser sincero sobre o quanto eu posso ser ou direto demais, ou então relapso, sabe? Poder tratar disso não como uma coisa que vão me punir por isso,
mas como mais uma coisa dessa pluralidade, né, do que compõe a gente. Talvez a palavra Então, seja diálogo, porque isso, eu acho é que uma inevitável que tônica às é vezes a essa. gente seja, sei lá, em algum momento se sentir deixado de lado, ou algum momento a gente deixar alguém de lado e hiperfocar em outras coisas, mas é poder conversar sempre com as pessoas com quem você tem algum tipo de relacionamento para saber se tá tudo bem. Às vezes para Uhum, saber se você não uhum. fez alguma coisa que magoou alguém, se alguém não fez alguma coisa que te magoou. E para mim isso às vezes é uma coisa meio difícil, porque eu sou a pessoa que fica empurrada de bico no canto. Eu aprendi depois de muito trabalho não ser a pessoa que fica empurrada de bico no canto e não conta o que está acontecendo. E é um Me processo, sinto é um contemplado, processo. eu era essa pessoa também. É Eu tudo era a pessoa que entendimento. automaticamente dava o tratamento de silêncio. É que eu fico remoendo tantas coisas internamente. É a mesma coisa do diálogo, de ensaiar diálogos que nunca vão acontecer na minha cabeça. Eu remoía coisas que nunca iam acontecer na minha cabeça e eu não externalizava isso, e aí eu ficava de bico no canto. E foi um processo entender que eu tinha que começar a conversar sobre isso, senão meu relacionamento não ia dar certo. E que fosse assim, que não fosse um relacionamento monogâmico que é o que eu tenho, mas que fosse qualquer tipo de relacionamento, nunca ia dar certo. Se fosse uma amizade, se fosse a mesma uma relação parental ou relação com vários outros parceiros, se fosse qualquer coisa, não ia dar certo. É um acordo. Todo relacionamento é um acordo. Uma amizade é um acordo de vocês, todas as partes da amizade estão bem com essa situação, todas as partes do, sei lá, de um relacionamento amoroso, romântico ou não romântico, enfim, estão ok com essa situação, com o que todas as partes estão fazendo. E é meio que um contrato não verbal e não assinado, é um contrato verbal, todo mundo estar ok, o consenso, o diálogo. É isso, certo? Sim, e eu acho que também, tipo, eu, por exemplo, eu tenho. De novo, eu sempre esqueço termos, mas eu tenho muito claramente aquela questão de não saber o que eu sinto. Ah, então, tipo, direto, às vezes eu fico mal com uma coisa, eu não consigo definir aquilo. E foi uma coisa que a muito custo também eu tive que aprender a falar, tipo, olha, não tô bem, eu não sei porquê, não quero te deixar numa crise de ansiedade por causa disso, mas eu preciso me retirar um pouquinho, ficar no meu canto um pouquinho pra digerir e entender, ou às vezes se a pessoa, tipo, tiver, eu sentir mais confortável, eu posso falar, tipo, olha, você pode debater durante, sei lá, uns 40 minutos aqui pra gente entender o que eu estou sentindo? E aí veio o meu parceiro que tem toque, que um dos toques dele é saber todos os termos do mundo do dicionário, assim. E muitas vezes a gente já chegou em definições, tipo, nisso. Tipo, eu não sei o que eu tô sentindo. Aí fazer, tipo, uma análise de sintomas, assim, tipo, chegamos a esse termo aqui. Então, só pra explicar que, tipo, cara, é muito tentativa e erro, e é muito, tipo, como cada pessoa vai se relacionar. Vai ter pessoa que não vai ter essa paciência comigo, e eu vou precisar me afastar pra digerir alguma coisa, e vice-versa. Tanto que uma amizade que, tipo, eu tenho muito, muito, muito carinho, que também é uma pessoa autista, tipo, direto, tipo, sei lá, eu quero desabafar de uma coisa, eu pergunto, como você está hoje? Eu posso desabafar? Porque às vezes ela tá a ponto de ter uma crise, e eu vou lá e jogo um negócio nela, e pronto, quebrei a menina. E vice-versa. E às vezes começou aceitando ouvir o desabafo e fala, putz, Analê, não vai dar. Volto amanhã. E beleza. E é sobre isso. É tipo, a gente não. Acho que também muita gente não se colocar no lugar de culpa, o que é muito difícil quando a gente é ensinado Uhum. que é errado a vida toda. A gente cria essa associação de culpa. E entender que muitas vezes o que o outro tem não necessariamente. A, a gente pode até ter causado, mas pode não necessariamente ser culpa nossa. E, tipo, a pessoa precisa ter a liberdade de digerir as coisas no tempo dela, e você também. E eu acho que é isso. Eu falo muito. Não, ninguém fala demais. A gente fala a quantidade certa que a gente deveria falar pro que a gente ia dizer. É isso. Eu fico ansiosa. No Newton, eu te cortei pra variar. Desculpa. Continua o que você tava falando. Você lembra o que você tava falando? Desculpa. É, é, porque no fim é muito isso assim, essa consciência política ela vai guiar os processos, mas os Uhum. processos são isso, processos e eles são contínuos e complexos, né? Então, por exemplo, eu acredito, né? E isso tanto
por estudar quanto viver, que a gente, dentro de relações monogâmicas, a gente tem um desincentivo ao diálogo. Porque a gente tem essa expectativa de que as pessoas vão ali ler o pensamento, de que elas vão saber o que a gente está sentindo. É meio que, se ela não sabe o que eu estou pensando, ela não me ama de verdade. Então a gente tem um incentivo a não dialogar. E quando a gente está em relações não monogâmicas, a partir desse direcionamento que eu traço, né, político, que vai pensar as coisas de uma forma mais coletiva, mais... qual é a expressão? De forma mais que vai pensar nas relações como um todo, né? Assim, não só individualizado. Então a gente vai ter essencialmente a necessidade de dialogar, só que esse diálogo ele não é uma coisa que surge do nada. Por exemplo, estava falando sobre essa dificuldade de falar. Conseguir falar é um processo também, uma construção que a gente faz. Pode ser sozinho, pode ser com as amizades, desabafando, pode ser né, com a terapia, com o psicólogo. Então, é uma construção. Mas se você tem um incentivo a isso, essa construção ela acontece de forma mais fluida, né? E eu acredito que essa escolha pela não monogamia, ela traz esse incentivo. E esse incentivo é bom porque vai ajudar a gente a conseguir ir pensando nessas questões. Assim, as pessoas podem dizer assim, mas isso também não pode ter na monogamia? Pode. Mas assim, a monogamia ela é a marca do Ocidente. O quanto disso acontece sempre? Quando as pessoas elas têm uma relação minimamente pautada em diálogo, as pessoas já tratam como se fosse assim, as relações mais saudáveis do mundo. Então, aí talvez seja um sinal de algum problema maior que a gente não está pensando. Mas aí, como eu disse, né, processos. E aí, como é que eu vou lidar quando a pessoa que eu gosto, eu ver ela indo ficar com outra pessoa, saindo de casa para ir tomar sorvete com um crush? Não tem uma resposta pronta. Isso você vai descobrir quando você passar e for passando. Como é que eu vou ficar quando eu for sair com uma pessoa nova? Não tem uma resposta pronta. Mas aí uma coisa que eu acho interessante é que a gente não tem como separar certas coisas, eu acho. Por exemplo, o hiperfoco numa pessoa nova e o conceito de paixão moderna podem andar de formas atreladas. Se a gente tem... Como assim o conceito de paixão moderna? Voltando um pouco. Porque a maneira como a gente encara amor romântico não é assim, uma coisa que deu na árvore uma maçã que a gente comeu. É uma construção recente, né, na história do Ocidente, e que surgiu muito por conta... Ali a gente vai ter ali o movimento romantismo, e surgiu muito como um produto. O amor romântico ele é um produto. Essa ideia de alma gêmea, essa ideia de completude no outro, essa ideia de encontro da felicidade no outro, é uma coisa que sim, as pessoas associam casamento a amor. Mas casamento, se a gente vai lá para a Grécia, não era sobre amor. Era um contrato, né? Tanto é que em muitos filmes tem sempre aquela trama, assim, quando é um filme medieval, família se casando e eles não querem se... Isso tem em Frozen, gente. A Ana vai se casar com o outro lá, né? Porque são reinos próximos. O casamento não era sobre amor, era sobre essas tramas políticas, né? Até porque muitos, dependendo nobres e realeza, existia já uma coisa que os filhos nem eram criados pelos próprios pais. Muitas vezes os filhos eram despachados para outros reinos para serem criados com as pessoas que eles iam casar e já mal conheciam os próprios pais, ou eram criados por avós, ou eram criados por babás, e do tipo tinha... E assim, eu acabei de visitar nas férias assim, castelos e contavam histórias de monarquias e coisas assim, e falava, porque a rainha tinha 1 hora por semana ou 1 hora por dia com seus filhos, e era o quanto era permitido que tivesse uma relação parental, às vezes 1 hora por semana com uma pessoa, com a criança, porque para não criar vínculos. Então tem isso também. E a gente tem como eram as outras relações. Que vai mudando essa noção, é um exemplo que marcou a história do Ocidente, que é Romeu e Julieta. São famílias rivais e duas pessoas apaixonadas que vão superar essas adversidades através do amor.
A marca do Romeu e Julieta é dizer que o amor é mais importante que o sobrenome, né? Que é mais importante do que aquela história política. Então, o Romeu e Julieta é um marco do romantismo, né? Os períodos das artes, eles não acontecem assim, tipo, marcos específicos, né? Eles têm marcos que vão mostrar ali, por exemplo, o Beethoven começou a escrever algumas coisas que o pessoal começou a dizer, isso parece romantismo. Então, o Romeu e Julieta é um dos marcos do romantismo. E o Jean-Jacques Rousseau é um filósofo contratualista que é outra marca disso. O próprio Goethe, o Werther do Goethe, que ele escreve cartas contando para o amigo como ele está apaixonado por uma pessoa que nunca vai corresponder ao amor. É muito ligado a esse amor não correspondido. Abre a mão da própria vida, porque o amor que o Werther sente é muito mais... É muito além da própria vida dele, então não valeria a pena continuar vivendo se não fosse ao lado daquela pessoa que tá assim, tipo, Werther, eu já tinha um relacionamento antes de conhecer, amigo. Você entrou no meio do rolê aqui. E aí, a indústria, a gente vai ter ali, né, música, teatro, mas aí com o surgimento do rádio e depois do cinema, essas indústrias se apoderaram de forma muito poderosa desse conceito de alma gêmea e dessa realização da felicidade através do encontro dessa alma gêmea. E é o que a gente tem até hoje, música, série, filme, novela, do Patati Patatá a Marília Mendonça, o pessoal está falando sobre amor romântico. Então, o que eu estava falando aquilo sobre hiperfoco e amor romântico é nisso. Porque a gente pode hiperfocar na pessoa que a gente está apaixonado, mas a gente tem um incentivo histórico de se dedicar àquela pessoa. Então, a gente tem uma validação social para aquilo. E aí, hoje em dia, eu sou uma pessoa, eu adoro conhecer gente, eu sou uma pessoa muito... eu fico muito feliz conhecendo gente, porque eu gosto muito de conhecer tudo. E conhecer uma pessoa é conhecer uma história enorme, né? Então me deixa muito excitado, eu fico muito feliz. E antes eu dizia que eu era apaixonado em me apaixonar. E depois eu fui me questionando se era isso mesmo, assim. Ou se eu era apaixonado pelaquela excitação, aquele sentimento, aquela euforia. E o que que era isso, né? Eu sigo é incrível, sendo... assim, uma fonte de dopamina maravilhosa. Mas o que eu me questionei? O lugar que eu colocava esse descobrimento, né? Assim, eu acho que essa expressão ajuda a entender bem. Eu tirei desse pedestal, assim, do encontro único e coloquei num lugar mais ligado a muitos encontros possíveis. Tá. Porque tem muita gente maravilhosa e que pode proporcionar isso, né? Eu não sou uma pessoa, eu nunca fui esse tipo de pessoa que, por exemplo, estou com uma pessoa e não consigo estar com outras. Tem gente que é muito assim, né? Fica muito ali, só consigo estar com essa pessoa. E tudo bem também, assim, nós somos múltiplos, né? Mas eu nunca fui esse tipo de pessoa. Mas... e aí é por isso que eu estava falando, né? Esse processo, ele não está afastado desse pensamento político. Ele acontece junto. E, inclusive, me ajuda a me entender meus limites, por exemplo, entender quando eu preciso dar um passo para trás, por exemplo. Uma coisa que eu até comentei na internet esses dias é assim, que eu sou uma pessoa muito presente. E eu preciso da sua presença. Eu não preciso que ela seja constante, mas eu preciso que ela seja comunicada. Se você tem um problema de comunicação no WhatsApp, eu preciso que você me diga. Porque senão eu vou ficar esperando. E aí eu vou me frustrar. Se você me diz, como eu falei daquela pessoa que eu gosto tanto, mas que já conversou comigo sobre, eu não fico esperando e não me frustro, entende? Você só manda mensagem quando for a pessoa ler, tá tudo bem. Quando eu quero falar, eu falo. E quando ele quer falar, ele fala. Mas eu não fico esperando que ele vai ter a mesma frequência de uma pessoa que eu sei que está sempre conversando comigo no WhatsApp. E isso é um limite meu, assim. Se a pessoa ela não sabe comunicar isso, provavelmente eu vou preferir me afastar um pouco até que ela consiga ou até que eu consiga lidar com isso de uma forma. E é um limite que eu encontrei para mim.
conversa por aqui. Porque é isso por hoje. A gente tem um monte de coisa pra falar. Um monte de coisa pra discutir ainda no próximo episódio. A gente gravou um conteúdo bem grande e com um monte de coisa interessante, um monte de debate interessante de o que é, o que não é, o que entra nisso, o que não entra e tudo no meio disso, quebrando vários preconceitos, enfim. Mas você, ouvinte, vai ter que esperar até semana que vem. Quinta-feira que vem tem a segunda parte. Esse é o episódio 92. Semana que vem tem a parte 2, que é o episódio 93. Tá tudo bem, é só... o resto da semana são 5, 7 dias que você vai ter que esperar. Tá tudo bem, calma. Se você quiser esperar pra ouvir os dois juntos... Bom, você já terminou esse daqui mesmo, então o que eu tô falando pra você esperar? Você daqui a pouco espera que já vai ter o próximo. Mas eu queria aproveitar, agradecer as pessoas maravilhosas que estão comigo e conversaram comigo até agora. E, por favor, deixem as redes sociais de vocês. Ana Lê, por favor, começar com você. Deixa as suas redes sociais e como é que as pessoas te encontram para seguir o seu trabalho enquanto o próximo episódio não sai. Vocês podem encontrar meu trabalho tanto no Instagram quanto no Twitter, como Atiradinhas com 2 N's, mas atenção que tem conteúdo explícito sobre sexualidade, então se você não curte, ou se você é menor de idade, eu não recomendo. Mas eu tenho o Tiraninhas, também no Instagram, também no Twitter, que é para todas as idades, faixa livre. E ambos são com 2 N's, porque meu Ana Lê é com 2 N's. E é isso. Ai, obrigada. Newton, obrigada por estar aqui também. Obrigada por participar, por trazer tanta informação, tanto conteúdo. E, por favor, deixe seus links, como as pessoas te encontram, como as pessoas encontram o podcast, e o site, e as redes sociais, enfim. @nãomonofoco nas redes sociais, o site www.nãomonofoco.com.br e o podcast é NMPod, que é o Não Monopod. Tá na Anchor e no Spotify. Ai, obrigada, gente, de verdade. Foi... Assim, a conversa está ótima e eu sei, a gente já spoiler, já gravamos. A próxima conversa está tão boa quanto melhor ainda. Enfim, várias coisas que a gente vai conversar no próximo episódio. E é isso, ouvinte, até a próxima. Lembrando, eu quase esqueci de fazer o meu próprio jabá. @TributaDH em todas as redes sociais, Twitter, no Instagram, no TikTok, Mastodon, Cool, enfim, então, @TributaDH em todos os lugares. E não esqueçam, vá lá em apoia.se/TributaDH, porque além de votar nos episódios, você tem direito a um grupo secreto no Telegram, participar das lives, também você ouvir os seus aniversários nos episódios, você usa o seu nome no fim de cada episódio, enfim, tem um monte de coisa muito legal para fazer parte. Quem pode contribuir um pouquinho por mês, a partir de R$10 por mês, e ajudar a comunidade a crescer, ajudar o podcast a continuar, enfim. Então, vai lá e ajude a tribo. E até a próxima com o fim desse episódio. E a gente está... A cada episódio que passa, ouvinte, pense assim, estamos uma semana mais próximas do carnaval. E a contagem regressiva com os episódios da tribo. É isso. Beijos da Tata. Até a próxima. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Bebam água. Agora, na minha cabeça, agora vai ficar ali. Água mineral. Água mineral. Chegando o clima de carnaval. É isso, beijos. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, os maravilhosos apoiadores, os TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pula, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia Bruna de Tonelli, Alexandre Maia, Lucas Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mosatsu André, Tali, Michele, Ferboni, Roberta, Graziella Godoy, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Lígia Mariani, Ellen Thiele, Fábio Brunetti, Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak,
Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina Souza, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo de Preto, Matheus Rocha, Felipe Moraes, Bruno Rezende, Antônio Souza, André Barcelos, Lincoln Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Nicolas Rocinha, Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Lucas, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Dalboni, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Sandra Tomic, Giovanni Eloísio, Carolina Condé, Jo, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena Késia, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabelle Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Heloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bezana, Laura Amanda Lima, Pedro Ângelo, Kiara Campos, Alex Nedelkov, Franklin Melo, Netier César, David Correa, Pedro Henrique, Vitor Hugo Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Stefânia Fernandes, Camila Gregório, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Melo, Clarice, Bárbara Rosa, Alfredo Neto, Iana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Pri Mariane, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamiris da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troque, Flávio Nunes, Kleber André, Jason Silva, Gustavo Vilela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratã Júnior, Luiz Calazans, Rodrigo Zotti, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreiras, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath.